Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Denis Paulo, Matheus, qual adubo de fundação você usa? Estou pensando em plantar melancia, estou querendo usar 100 gramas de MAP. Você acha ele melhor do que os formulados? Ô Denis, não tem a menor sombra de dúvida, tá? Isso aí é o seguinte, sempre quando a gente vai trabalhar com adubação de base, a gente não precisa titubear não, tá? O que a gente precisa garantir aí, especialmente nos cultivos de cucurbitácea, é a gente garantir essa adubação fosfatada, tá? Então, normalmente, um MAP granulado ali, ele tem garantias ali de 50% a 52% de fósforo. Então, sem dúvida, eles são muito mais indicados do que esses formulados aí. Obviamente, tem que avaliar questão por questão aí, né? Área por área. Às vezes você pode ter alguma peculiaridade na sua área, você pode ter uma área com bons níveis de fósforo, aí talvez faça sentido sentar com algum formulado, mas na grande maioria das lavouras aí, pelo menos as que a gente conduz aí, a gente sempre indica fazer exatamente isso aí, tá? Usar MAP granulado ou super triplo aí, porque a gente garante essa fonte de fósforo aí já na base ali, que é a hora que a planta não é que ela mais precisa, que a gente já deixa disponível para ela esse nutriente aí que é tão importante na fase inicial. Então, você está com uma boa pedida aí. Com relação à quantidade que você vai colocar, não consigo te ajudar porque eu não conheço as suas condições de solo, as características locais suas aí, mas posso te ajudar aí com essa recomendação aí, que é, de fato, uma ótima opção você trabalhar com MAP granulado aí na sua adubação de base, tá bom? Matheus, essas vaquinhas, quando ataca a melancia, traz muito prejuízo? Vixe, Marcos, traz demais, cara. Você vai ver que é o seguinte, seja na abóbora, seja na melancia, uma das características que a gente tem do ataque da vaquinha, que a gente chama ela também de, o nome científico dela é Diabroxia speciosa, né? Ela come por cima da folha ali, mas na maioria das vezes a parte que ela mais gosta de machucar o pé da melancia e da abóbora ali é por baixo da folha, tá? E aí ela acaba cortando ali e atrasando bastante a planta quando ela está na fase inicial. E aí você tem que tomar um outro cuidado com essa vaquinha, que é o seguinte, Marcos. Ela solta na fase inicial dela ali, ela solta uma larvinha que a gente chama de larva alfinete, que ela costuma entrar para dentro da raiz da melancia ali e acaba da melancia e da abóbora, tá, Marcos? Ela deixa ali uma feridinha ali, a hora que a lagartinha entra dentro da raiz e acaba sendo porta de entrada para outros fungos também, tá? Como, por exemplo, fusariose, outros tipos de fungo aí. Então, você tem que estar ligado. Vaquinha não é bom, praga nenhuma a gente pode facilitar com elas, mas a vaquinha também, em áreas que a gente tem incidência pesada dela aí, a gente tem que estar bastante atento com elas aí, tá? Como sugestão aí de produtos para você poder utilizar aí, que funciona bem para o combate da vaquinha, são inseticidas piretroides, tá? Eles têm uma eficiência muito boa aí para a gente trabalhar com vaquinha. E aí eu destaco mais uma vez, muita atenção, tá, turma? Trabalhar com produtos aí que tenha registro para cultura. O Elton mandou mais um aqui, ó. É indicada a aplicação de produtos à base de cobre após o período das chuvas? Fungicidas preventivos, é bom a gente fazer a aplicação deles ali depois das chuvas em caráter preventivo, tá? Se você está tendo uma condição de umidade muito elevada aí, você intensifica essas aplicações desses produtos protetivos aí, que são esses produtos à base de cobre. Eu não gosto tanto, tá? É uma questão particular, eles funcionam, mas eu acho que tem produtos mais eficientes para essa atividade aí. Como exemplo aí, os clorotalonis, tá? Clorotalonil normalmente tem uma eficiência melhor do que produtos à base de cobre e para fazer a mesma função. Lembrando sempre, tá? Esses fungicidas são preventivos aí. Se você tem uma condição de umidade elevada e você já detectou a presença de fungo na lavoura ali, talvez não seja a hora mais de você utilizar esse tipo de produto. Aí você tem que usar produtos curativos aí. Ou então fazer a combinação de produtos curativos com esses produtos protetivos aí. Boa noite, meu amigo. Você trabalha com fertirrigação? Todo mundo que trabalha com cultivo intensivo aí, grande maioria trabalha com fertirrigação. O detalhe aí da fertirrigação, que um dos requisitos que a gente tem aí é trabalhar com o sistema de gotejamento, né? Para a gente conseguir fazer essa fertirrigação. Aqui, todos os sistemas nossos aqui são
de gotejamento. Sempre quando a gente planta, a gente trabalha com gotejamento, por ser uma característica que facilita muito a condução e a operação das lavouras, seja de abóbora, seja de melancia. A gente acaba potencializando muita produção e reduzindo o custo operacional aí, porque a gente fazia adubação manual aí, tá cada vez mais difícil achar mão de obra no campo para fazer, e além de ser muito mais eficiente, a planta absorve muito mais aí, é mais prático, né? É mais fácil de fazer, muito mais rápido. Então, aqui a gente trabalha sempre com fertirrigação, tá bom? Matheus, mais uma. Fala mais das ervas daninhas, como controlar? Tem algum herbicida que você usa? Tenho muita dificuldade com mato. Na cultura da melancia, Adriano, um dos grandes problemas que a gente tem aí é com relação a essa competição aí com ervas daninhas, tá? E um detalhe que eu preciso destacar é o seguinte: normalmente essas áreas que a gente faz plantios consecutivos nela aí de cucurbitáceas aí, elas vão ficando cada vez mais difíceis da gente controlar esses matos. Você vai perceber isso aí se já não estiver acontecendo contigo aí. Então, você tem essa opção de trabalhar com esses seletivos para folha fina, mas para folha larga, cara, a gente não tem outra opção ainda, tá? A gente tem que, para folha larga aí, continua sendo a melhor estratégia aí, a boa e velha enxada. A gente tem alguns produtos aí que a turma usa em alguns lugares aí, já vi a turma usando Dual Gold, já vi usando alguns outros produtos aí, mas é muito arriscado utilizar. Eu mesmo fiz um teste aqui no ano de 2020 com Dual Gold aqui, eu perdi 40% da germinação de uma roça aqui de 8 hectares. Então, a gente tem que estar ligadaço com relação a isso aí. Para folha fina, você tem essa estratégia de utilização desses herbicidas aí, seletivos. E para folha larga aí, a boa e velha enxada. E te destaco que competição por mato na cultura da melancia normalmente traz prejuízo, tá? Traz prejuízo para a roça e vai impactar a sua produtividade. Melancia, ela é bem restritiva e ela gosta mesmo é de sair no limpo ali, sem muita sujeira. Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é a gente tentar buscar, trazer a roça o mais limpo possível ali, para você evitar competição e disputa, tanto por nutrientes quanto uma disputa até por luz solar ali. Então, fica ligeiro com relação a esse mato aí, meu caro. Boa noite. Cleverson aqui do Paraná. As temperaturas mínimas estão chegando a 7 graus. Até que ponto isso aí prejudica a produção da abóbora? Ô Cleverson, isso é o seguinte. Eu já tenho até vídeo no canal onde é que eu falo bastante a respeito disso aí. O que acontece, cara? Cucurbitáceas, de um modo geral, elas não respondem bem a baixas temperaturas, tá? Especialmente melancia, melão. A abóbora ela é até um pouquinho mais tolerante. Mas não deixa de trazer impacto para a produção não, tá? Vou ser bem franco contigo. Para melancia, tem alguns estudos aí que indicam que temperatura abaixo de 14 graus e a vivência prática que a gente tem nas lavouras aí também, que eu tenho visto aí, cara, temperaturas abaixo de 14 graus aí normalmente traz problema para melancia, tá? Vou ser bem franco. Já para abóbora, a gente conduziu uma safra de abóbora aqui, que a gente pegou temperaturas de 10 graus ali na fase inicial dela, tá? Importante destacar também, a gente não pegou temperaturas baixas na época da florada, que é onde a gente tem um período mais crítico para essa oscilação térmica. Mas a abóbora na fase inicial dela aqui, a nossa pegou temperatura daí de 6, 7 graus também na fase inicial, e mesmo assim a gente conseguiu bater recordes de produtividade, tá? Com a abóbora japonesa nesse ano de 2022. Então, basicamente é isso aí. Já para melancia, temperatura baixa normalmente é problema dos bravos mesmo. Gostaria de saber se existe entre safra da melancia e abóbora aí na sua região. Johnson Eufrásio. Ô Johnson, aqui cara, na região nossa aqui, a gente tem duas épocas que normalmente a gente põe um pé um pouco mais atrás, mas não é que não dá para fazer. Que são épocas de frio, tá? No mês de junho aqui a região nossa é bem fria aqui nessa época do inverno. Então normalmente a gente dá uma segurada nos plantios aí, especialmente para melancia. Melancia não vai bem com essas temperaturas mais baixas de modo nenhum. Então a gente sempre segura. Mas eu não sei se a gente poderia dizer que seja uma entre safra não. E tem também aí a questão de época de chuva. Época de chuva não é nem por questão de temperatura, é em função de uma alta umidade aí, e acaba
que para melancia essa questão de muita umidade aí acaba dificultando a operação, dificultando os custos operacionais, acaba elevando demais, tá, Johnson? E aí a gente acaba freando um pouquinho, mas não dá pra gente falar que é uma entre safra também não. Se o produtor quiser, dá para ele plantar aí praticamente o ano todo aí. Obviamente nessas duas épocas aí ele eleva bastante o risco de produção, tá? Tem que estar bem atento. Boa noite, Matheus. Os inseticidas translaminar dão um bom controle para mosca branca? Ô, Adriano, depende de qual que você está falando aí, tá? A gente tem alguns produtos que eles são mais específicos para mosca branca e alguns deles são translaminares, sim, tá? Não dá para me te falar só por essa característica dele ser translaminar que ele vai pegar bem mosca branca não, tá? Isso não é uma garantia. O fato dele ser translaminar não é uma garantia que ele vai pegar bem a mosca branca não. Você tem que buscar aí produtos que eles são mais específicos para o controle da mosca branca, independente dele ser translaminar ou não. Tá entendido? Lucas Ruiz, o que uso para combater virose? Eita, agora que pergunta boa. Turma, pessoal, combate de trips e virose aqui, toda live a gente fala, né? Virose é o seguinte, pessoal, qual que é a estratégia que a gente tem para combater virose? Virose a gente tem que trabalhar com ela no preventivo, porque depois que você já detectou algum pé de virose na lavoura ali, não tem cura, tá, pessoal? O pessoal fala aí que faz isso aqui, passa aquilo, não tem nada que vai resolver problema de virose na melancia depois que ela tá atacada, a verdade é essa. Então, o que a gente tem que fazer? Erradicar os pés. Se achou um pé ali que ele está com virose, vai lá, arranca o pé correndo. Essa é a primeira medida, tá? Arrancou o pé, aí você vai fazer o seguinte agora. Agora eu tenho que ficar ligeiro com os 3 vetores. Pulgão, trips e mosca branca. São eles quem dissemina a virose na lavoura. Se você achou um pé com virose ali na lavoura e você não tinha nenhuma incidência de mosca branca, trips e pulgão, com certeza ela não vai alastrar, porque o que faz a virose sair de um pé para o outro são esses 3 vetores. Então, se você achou um pé que tem virose ali, muita atenção com relação ao seu manejo fitossanitário, intensifica o seu manejo fitossanitário ali, para de 3 em 3 dias ali, 5 em 5 dias, se for o caso, para você garantir que nenhum desses vetores vai estar dentro da sua lavoura nesse período aí, porque virose é sem dúvida nenhuma aí uma das doenças mais sérias que a gente tem na cultura da melancia. Uma roça que você tem um ataque pesado de virose ali, muitas das vezes compensa até se abortar a lavoura ali, porque não tem cura e não tem nada o que fazer. Depois que a virose entrou, e se ela entrou pesada ali, espalhou, não tem muito o que fazer mais não. É melhor até abandonar a lavoura, porque os impactos com relação à produtividade causado pela virose é muito sério. Matheus, seus vídeos são excelentes, motiva a gente a produzir. Obrigado por passar seus conhecimentos. Deus te abençoe. Ô Shirley, amém, que Deus abençoe nós todos aí. Bacana demais saber que tá contribuindo para a turma aí, ó. Adilson Dil mandou aí. Parabéns, Matheus, você nos ajuda muito. Bacana, turma. Me deixa satisfeito aí. Então já aproveita e deixa o like para mim aí, tá? Quem tá mandando os elogios aí, não esquece de deixar o like, não, que ajuda bastante a mensagem da gente chegar mais longe aí. Roça não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.